Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai. E eu vou preparar você aí na resolução do vestibular da FAMERP. A resolução aqui, gente, é da prova de 2020, a gente vai fazer todas as questões. Aquelas questões dissertativas, as questões de múltipla escolha. A gente vai trabalhar cada uma das questões aqui com você, para você entender de uma vez por todas o que cai na FAMERP, como que você pode gabaritar essa prova. Vem comigo então. E claro, já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo e ajude seus amigos a mandarem super bem. FAMERP, vamos nessa! Pessoal, sem mais delongas, então já vamos para a nossa primeira questão. Aqui a gente vai resolver todas as questões direto ao ponto para você, beleza? Então vamos lá, primeira questão. A primeira questão, gente, é uma questão aí de grau de dificuldade baixo, múltipla escolha, movimento uniforme, tá? Quem aplica o vestibular da FAMERP é a VUNESP, se você sabe, e dentro desse vestibular a gente tem algumas questões importantes de nível baixo, nível médio, que são questões tranquilas aí de você resolver, você vai mandar super bem sendo acompanhado aqui com a gente. Vamos lá? Acertando aqui os detalhes e vamos nessa, vamos para a resolução. Ele diz o seguinte: existem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares, de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de vencer ou venerar, o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando a distância total de 800 quilômetros e caminhando com a velocidade de 3 km por hora. O tempo que essa pessoa, então, caminhou por dia, em média, foi de quanto? Pessoal, vamos anotar alguns dados aqui que são importantes e relevantes para a gente nessa questão. Primeiro dado importante, velocidade, A pessoa caminha com a velocidade de quantos? 3 km por hora. Então, marca aí, 3 km por hora, beleza? O que mais, gente? A pessoa levou tempo 32 dias, certo? E claro, a distância total, A distância total do sistema aí é de 800 km. Então, pessoal, pensando nessa ideia, como que a gente pode analisar esse tipo de sistema? Vamos verificar quanto tempo a pessoa levou para chegar até lá, já que ela tem que andar 800 km e ela está caminhando a uma velocidade de 3 km por hora, tá? Então, o tempo que ela leva para fazer esse percurso é o quê? Delta S, certo? Que é a distância, dividida pela sua velocidade. Então, se eu for calcular aqui 800 km, no qual a pessoa anda 3 km por hora, ela vai ter percorrido aí, gente, aproximadamente 267 horas, tá? Você vai dar 266,666, vai dar uma dízima, aproximadamente 267 horas, certo? Pessoal, como isso foi dividido por 32 dias, porque esse tempo aqui em horas, E a pessoa percorreu tudo isso aqui em alguns dias, 32 dias, quanto que ela percorreu por dia? Certo? Então, eu vou fazer 267 e vou dividir isso aqui por 32. E aí eu vou ter, no total, quantos dias, ou quantas horas por dia ela caminhou. Isso aqui vai dar, gente, aproximadamente 8,3 horas. 8,3 horas, sua resposta seria algo em torno de 8 horas, certo? E mais ou menos aí 8 horas e quanto? 20 minutos, que é um terço de hora, Então, 8 horas mais 20 minutos, ou 8 horas e 20 minutos, No símbolo correto a gente colocaria 8H e 20 minutos. 8 horas, 20 minutos. Tranquilo esse exercício? Fácil, mole, mole. Só tem umas unidades de medida aí que você tem que transformar, mas é tranquilo, Exercício de número 1, movimento retilíneo uniforme. Você trabalhou aí esse conceito que é importante para você, que é esse conceito de análise, dessa velocidade dentro desse sistema. Esse é um assunto que cai sempre nas provas aplicadas pela VUNESP, não só na FAMERP, mas em todas as provas que a VUNESP acaba aplicando aí
Então é importante você ficar de olho nessas questões. Vamos para a nossa questão de número 2, pessoal. Questão 2 aí na tela para você. Deixa eu aumentar a tela que você consegue ler comigo e a gente vai junto nessa resolução, beleza? Então, vamos lá para a questão de número 2 e a gente diz o seguinte nessa questão. Olha só. Em uma estrada, no instante em que um automóvel partiu do repouso de uma cabine de pedágio com cobrança manual, o ônibus passou pela cabine eletrônica com velocidade de 10 metros por segundo, 36 km por hora. O gráfico mostra as variações de velocidade dos dois veículos em função do tempo a partir desse instante. Calcule a aceleração do ônibus entre o instante 0 e 10 segundos. Considerando a origem das posições na cabine de pedágio, escreva a equação horária do movimento do ônibus em unidades do Sistema Internacional para esse mesmo intervalo de tempo. E desprezando as dimensões do veículo, calcule a que distância das cabines de pedágio, em metro, o automóvel vai alcançar o ônibus. Pessoal, primeira coisa que ele pede aqui para a gente fazer é calcular a aceleração do ônibus. A aceleração do ônibus. Bom, observando o gráfico, qual que foi a variação de velocidade do ônibus nos primeiros 10 segundos? Gente, o ônibus, ele sai de uma velocidade, olha só, ônibus é essa cara aqui, ó, sai de 10 e vai para 25. Ele tem uma variação de velocidade de 15 metros por segundo, tudo bem? Em quanto tempo, gente? Em 10 segundos. Então, a aceleração do ônibus é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Fácil, fácil, mole, mole, hein? Esse é tranquilo, certo? Aí depois ele pede para a gente fazer o quê? Considerando a origem das posições na cabine de pedágio, escreva a equação horária do movimento do ônibus em unidade do Sistema Internacional. Então a gente tem o movimento acelerado, S é igual a S0, mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Olha só, S, né, é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Essa seria a parte onde o ônibus está acelerando. Então a gente vai ter o quê? S é igual a S0, origem ali, mais 10t mais 1,5t ao quadrado. Isso até o tempo de 10 segundos. Já a equação horária da velocidade desse sistema, né? Ali é a equação da posição. A equação horária da velocidade seria V igual a V0, que é 10, mais a aceleração vezes o tempo. Lembrando que ele vai fazer isso só nos primeiros 10 segundos, tá? Dentro do intervalo de 10 segundos. Então tem que tomar muito cuidado aí nessa resposta, nesse tipo de sistema. Segunda pergunta, gente, ele fala pra gente em que momento, né, o ônibus é ultrapassado pelo veículo, pelo carro. Bom, a gente vai calcular aqui para você o seguinte, primeira coisa, quanto que o ônibus andou aqui, ó, nesse trecho, tá? Aonde ele está acelerando. Então, esse gráfico verde aí, ó, é o trecho percorrido pelo ônibus. Quanto que foi isso, gente? Para a gente fazer esse trecho percorrido pelo ônibus, a gente vai fazer o seguinte, posição do ônibus, SB. A gente vai ter base maior aqui, que é 25, mais base menor, que é 10, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. A gente vai ver esse deslocamento aqui, ó. 25 mais 10 dá 35, 35 vezes 10 dá 350, 350 dividido por 2 dá 175. Então, o ônibus percorre 175 metros até aquele trecho. Já o carro, agora eu vou apagar a parte do ônibus aqui, vou fazer a parte do carro. O carro percorre esse trecho aqui, ó. Né, que é um triângulo. E como que fica a posição do carro? Vou colocar aqui, posição do carro, SC. A posição do carro vai ser base vezes altura dividido por 2, vai ser 10 vezes a altura, que é 30, dividido por 2, que vai dar 150. Então, gente, o carro, ele está nesse exato momento a 25 metros do ônibus. Então, a distância entre eles é de 25 metros. Essa é a distância que separa eles nesse momento, certo? A partir do instante 10 que eles permanecem com velocidade constante. A velocidade relativa entre os dois é de 5 metros por segundo. Então, ó, delta S, 25. A velocidade relativa, 5 metros por segundo.
quanto tempo ele precisa para ultrapassar, né, o ônibus, gente. E aí é só você fazer DVT, certo? D igual V vezes T. A distância que ele precisa percorrer é 25, uma velocidade relativa de 5, ele vai levar 5 segundos. Beleza? Pessoal, levou 5 segundos. Onde acontece esse encontro? Os caras já andaram aqui, vamos pensar no carro? O carro já andou aqui 150 metros. Aí o carro vai andar mais 5 segundos, essa distância aqui. E essa segunda distância é 5 vezes 30, que vai dar mais 150. 150 metros. Então, quanto que ele andou no total, gente? 150 mais 150. O deslocamento do carro, vou deixar aqui ó, nessa parte, ou do ônibus, né? É de 300 metros. Então, a 300 metros de pedágio, o carro já ultrapassa o ônibus aí no percurso. Bem tranquilo, né? É uma análise geral, perceba, é uma questão que vai precisar de um pouco mais de raciocínio e análise para você resolver, mas é uma questão que você consegue fazer de boa, tranquilo? Gente, 2 questõezinhas aí para começar a aquecer essa semana, onde a gente vai resolver diversas questões da FAMERP aqui para você. Espero que você tenha curtido essas 2 resoluções, a gente vai continuar resolvendo para você toda a prova de 2020 para você ter ideia aí de como atravessar e de como que você vai fazer a sua prova. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, a gente está junto com você aqui para resolver cada vez mais. Um grande abraço, galera, até o próximo vídeo. Vem para o Exatos Agora Vai, aqui você é aprovado. Um grande abraço, tchau!